Muito bom, Crânio. Então nós vamos trabalhar nessa aula a função PROC-V, que com certeza existe grande possibilidade de você fazer um processo seletivo, fazer uma entrevista e ser cobrado, né, caso tenha lá uma prova de Excel para você ter que resolver. Vamos lá então. Eu tenho essa base de dados aqui, uma base de dados simples, tá certo? E tem o nome do cliente, nome da cliente e o telefone celular. Quero já deixar bem claro que tudo isso daqui é fictício, tá? Então nós vamos trabalhar com essa base de dados aqui. Qual que é o nosso objetivo principal? A partir do momento que eu pesquisar aqui pelo nome de uma cliente, automaticamente o telefone dela já ser exibido aqui no campo telefone para mim, tudo bem? Primeira coisa que eu quero fazer com essa planilha aqui, eu vou selecionar todos esses valores, tá bom? E vou formatar isso como uma tabela, tá? Vou clicar aqui, ó, formatar como tabela. Vou escolher um estilo aqui, esse aqui mesmo, para não fugir muito do que já tem como cores pré-definidas, certo? Então ele está perguntando aqui, o intervalo para mim é do A1 até o B84, certo? E eu vou manter aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos, tá? Porque tem ali cliente e celular, são os cabeçalhos da minha tabela. Então vou confirmar aqui, ok, certo? E por que que eu fiz isso, tá? Você já vai entender, tá bom? Então vou pegar aqui o campo cliente e eu vou criar uma validação de dados para ele, tá certo? Por que que eu vou criar uma validação de dados? Para não acontecer de digitar um valor, um nome, desculpa, incorreto, certo? Para que eu possa selecionar esses dados dentro de uma lista, ao invés de ficar digitando, o que poderia gerar um erro de digitação ali e automaticamente atrapalhar a minha pesquisa, tá bom? Então vamos pegar aqui, ó, a minha célula já está selecionada. Eu vou entrar na aba dados, validação de dados, e vou escolher validação de dados. Então veja o critério, ó, não tem, né? Tá ali qualquer valor, ele está aceitando qualquer coisa que eu digitar ali. Eu vou mudar aqui, vou colocar lista, tá bom? E eu preciso informar para o Excel aonde estão os valores que eu quero incluir dentro da minha lista. Então eu vou pegar aqui na minha planilha, ó, todos os nomes, né, das clientes, ó. Beleza, selecionei aqui o intervalo, ok. Vamos confirmar. Pronto. Já tenho aqui a minha lista, ó, com o nome das clientes, então eu não preciso digitar, tá bom? Basta eu selecionar o nome da cliente ali dentro e automaticamente ele já vai encontrar o telefone dela. A partir de agora que a gente vai criar a nossa função, certo? Então, para poder realizar esse processo aqui, eu vou usar a função PROC-V. Então, vamos colocar igual PROC-V. E aí é só a gente seguir a legenda, não tem mistério, ó. Valor procurado, então é a informação que ele vai procurar aqui dentro da minha planilha, né? A informação vai ser o nome da cliente, tá certo? Então eu vou clicar aqui em cima, ó, do campo onde aparece o nome das clientes e ele já vai jogar aquele intervalo ali para mim, ó. Vou separar esse argumento com o ponto e vírgula. E agora eu vou informar qual que é a matriz, a tabela onde eu quero pesquisar por essa informação. Vamos pegar todo esse intervalo aqui, ó. Deixa eu subir aqui a minha rolagem. Olha lá, tabela 1. Tá certo? Eu poderia, ao invés de selecionar todos os registros, eu poderia simplesmente digitar tabela 1. Olha lá. E aí já fica simples de você compor a sua função PROC-V. Tá? Você não precisa ficar selecionando os valores. Esse é um dos motivos da gente formatar ali como tabela, tá bom? Número de índice de coluna. Bom, aqui na minha tabela está simples, eu só tenho duas colunas.
certo? O que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber o nome da cliente? Não, isso eu já tenho. Eu estou querendo saber o celular dela. Então, o nome do cliente é coluna 1, celular é coluna 2. Então, número de índice de coluna, vamos colocar coluna 2, ponto e vírgula. E aqui tem a correspondência, né? Se vai ser uma correspondência exata ou se vai ser uma correspondência aproximada. Quando você está trabalhando com faixa de valores, é comum você utilizar a correspondência aproximada, porque às vezes um valor pode não ser exato, certo? Aqui, como nós estamos trabalhando com texto, então a gente vai deixar a correspondência exata mesmo, falso, tá? Porque ele vai procurar ali no caso por Maria Júlia Abud, tá? Não tem uma possibilidade de errar, certo? Tá? Então eu vou deixar aqui como correspondência exata. E aí nós vamos dar um Enter. Veja lá que conforme eu pesquiso pelo nome da cliente, ele já vai gerar automaticamente ali, vai puxar automaticamente ali o número do telefone dela para mim, tá bom? Então isso daqui é um exemplo de que da onde você pode utilizar a função PROC-V, tá? Existem aí muitas outras possibilidades, muitas outras necessidades da função PROC-V no Excel e que você vai sempre encontrar um uso para essa função, tá? O importante é que você tem que assimilar, que você tem que compreender a estrutura, a sintaxe da fórmula, certo? Eu tenho o valor procurado, eu tenho a minha matriz, a coluna que eu quero localizar, que eu quero que ele indique, e o tipo de correspondência, né, se é exata ou aproximada. Aproximada é quando a gente está trabalhando com números, tá bom? Se eu incluir mais um registro aqui, né, vamos colocar aqui, por exemplo, eu tenho ali um nome com a letra M, vamos colocar um nome com a letra N de navio, né? Vamos colocar aqui um nome de Neuza Silva. E aí eu vou colocar aqui um telefone para Neuza Silva. Beleza, tá aqui, certo? Vamos lá de novo na nossa campo de pesquisa de cliente. Já tá ali, ó, Neuza Silva, tá? Por que aconteceu, né, de eu já incluir a Neuza Silva e ela já ter que já aparecer dentro do PROC-V, dentro da listagem, desculpa, automaticamente, sem eu precisar ter que redefinir a lista? Porque eu formatei a minha planilha como tabela, ok? Se eu tivesse feito sem formatar como tabela e tivesse definido aqui o intervalo de lista, né, somente até a linha 84, eu teria que alterar manualmente todas as vezes que eu incluísse um novo cliente, uma nova cliente, eu teria que alterar isso daqui. Como eu formatei como tabela, não precisa, tá? Então fica aí essa dica, certo? Quando você tiver que atualizar tabelas, atualizar listas, formate como tabela, certo? Isso vai facilitar muito na hora de você incluir novos registros, ok? Crânio, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e amanhã tem mais um tutorial aqui no nosso grupo de WhatsApp para você, ok? Valeu!